Ali você tem Maria vestida de azul e branco. E ali ela está em pé sobre a serpente como a antiga deusa. E ela está em pé numa meia-lua, que é o símbolo do útero e o símbolo da deidade feminina. Por falar nisso, o azul pode ser a cor da obediência. Se você pega o santuário, o azul é a cor da obediência. Mas se você pega o lado negro do culto, então no outro lado você tem azul e branco, que é obediência e também justiça. Mas se você vira a deidade para o outro lado, então você tem o preto, e você tem a Madonna negra, e ela também tem azul. E o azul se torna a cor da promiscuidade. O azul é a cor da promiscuidade. Você já ouviu falar de filmes azuis? Vejam que os dois lados são adorados. Você tem Maria em pé sobre a cabeça da serpente. Agora vamos ver o que o catolicismo romano diz. Este aqui vem da catedral, a Catedral de Santa Maria na cidade do Cabo. E o pecador diz que aqui está a Imaculada Maria, na presença de toda a corte celeste. Eu te escolho hoje para minha mãe e senhora. Eu me entrego e me consagro a ti como teu servo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens, tanto no interior quanto no exterior, mesmo o valor de todas as minhas boas ações, quer do passado, quer do presente ou do futuro, sem exceção, de acordo com o teu beneplácito, para a maior glória de Deus, neste tempo e na eternidade. Amém. Então, quem de fato se torna a principal divindade em sua vida? É Jesus ou é Maria? Deve ser Maria. Então, substituiu-se Jesus por outra divindade. Agora, eu fiquei admirado, eu fiquei petrificado quando eu vim aqui na Síria. Eu estive recentemente na Síria. Eu fiz uma turnê por cidades antigas, sítios arqueológicos, e eu cheguei aqui a uma cidade chamada Sardes. Ela fica numa região totalmente islâmica. E aqui está essa grande estátua de Maria. E você tem essa imensa estátua de um veado. Agora, de acordo com a história, o rei, um antigo rei, estava viajando por aqui. E ele viu o veado. E ele foi caçar o veado. E ele deixou as suas tropas para trás. E ele pegou o seu arco e a sua flecha e atirou no veado. Mas o veado se transformou imediatamente em Maria. E Maria disse a ele: você precisa construir um mosteiro para mim neste lugar. Agora, este lugar não é um lugar de adoração apenas para católicos, mas para muçulmanos também. E isso é interessante, porque é aqui que as duas religiões se encontram. E aqui os milagres ocorrem. E neste mosteiro em particular, eles têm uma imagem. E essa imagem foi supostamente desenhada por nenhum outro senão pelo apóstolo Lucas. É uma imagem de Maria com a criança. Isso é estranho, porque Lucas não viu a Jesus quando Jesus era bebê. Mas, além disso, a imagem respinga lágrimas de óleo. E é claro, o óleo aqui é um representativo de purificação, algo que consagra você para propósitos sagrados. Mas uma pessoa saiu daqui carregando um pouco de óleo, e uma gota caiu no chão. E é claro que essa gota se transformou na imagem de Maria. Agora, este mosteiro foi construído num antigo monte. Então, isso me fez ficar desconfiado e eu pensei comigo mesmo, se este mosteiro fica em um monte antigo, então este é um dos lugares altos. E eu deveria ser capaz, então, de encontrar evidências antigas da adoração pagã da deidade sob a forma dos arcos antigos. Então, eu saí procurando ao redor do mosteiro e aqui, nesta colina, eu encontrei. Ele está ali. O mosteiro está sobre o monte. É um lugar alto, antigo. Esta é a caverna. Ela está selada com a cruz, onde a antiga adoração acontecia. Há os arcos tríplices. E eles têm inscrições gregas. E eles são dedicados aos deuses pagãos da antiguidade. Então, pode-se dizer que o catolicismo nada mais é do que uma forma embelezada da antiga religião de Babilônia. Aqui está o lugar onde a gota caiu. E eles têm esta barra aqui com
todas essas trancas. Eu não sei para que essas trancas servem. Elas não trancam nada. Ali é o lugar onde a gota caiu e se transformou na imagem de Maria. Vou aumentar para vocês. Aqui está. E esta é a antiga pintura que supostamente foi pintada por Lucas. E você tem todas essas incrustações antigas e formas pagãs de adoração. Aqui está o bebezinho, que é supostamente Jesus, e é adorado nesta catedral em Roma como Tammuz. Agora eles o chamam de Bambino, o bebê Jesus. Mas olhem para ele, coroado com ouro e prata. Este é o boneco mais precioso que você pode imaginar. Aqui estão todas as letras que escrevem Bambino. Aqui está, Tammuz. Jesus não veio assim, veio? Meu Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não veio vestido em ouro e joias e prata, sendo adorado como um bebezinho dessa maneira. Aqui estão escritas as letras antigas. O catolicismo ensina que você pode ser perdoado antes de cometer pecados. Mesmo hoje em dia. E aqui você tem a Santa Escada. E sobre essa escada, o catolicismo faz alegações surpreendentes. Mesmo hoje em dia. Parece inacreditável. Esta é a escada na qual Jesus ficou em pé quando foi condenado por Pilatos. E ele estava com a coroa de espinhos, e o sangue gotejou, e há gotas de sangue, supostamente nesta escada ainda hoje. E eles colocaram pequenas placas sobre elas. Agora você pode se arrastar por essa escada, e se você fizer isso, e se você beijar os lugares onde as gotas de sangue supostamente caíram, então você consegue 90 dias de perdão. 3 meses de graça, antes do pecado. Você pode sair e se divertir. Você tem 3 meses de antecipação. Por falar nisso, de onde veio essa escada? Claro, a escada de Jesus estava em Jerusalém. Como é que ela veio parar aqui? Roma alega, e você pode ler isso ainda hoje, que ela apareceu uma noite transportada por anjos de Jerusalém e chegou até Roma. E ali estava ela em pé, numa manhã, e eles decidiram então construir uma catedral ao redor dela. Você pode acreditar nisso se você quiser. Vamos falar sobre a missa agora. Esta fotografia vem da Igreja de Todas as Nações. E você nota aqui que o altar está sobre uma rocha. Agora, em todas as religiões pagãs, você tem a adoração da rocha, a adoração da rocha santa. E Deus, no Velho Testamento, constantemente nos adverte contra essas rochas santas. O catolicismo está cheio dessas rochas. Os católicos ensinam que o sacrifício da missa é e deveria ser considerado o mesmo que aquele da cruz, no qual a vítima é o mesmo, isto é, Jesus Cristo nosso Senhor. Está no Catecismo do Concílio de Trento, parte 2, capítulo 4. Esta não é qualquer fonte. Assim, Cristo é sacrificado todas as vezes que acontece uma missa. Mas Hebreus diz que eles crucificaram de novo para si o Filho de Deus, Hebreus 6:6. E quantos sacrifícios diz a Bíblia que Jesus fez para todo sempre? Um sacrifício para todo sempre. Então, o sacrifício da missa é, em certo sentido, um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. Ele continua a sacrificá-lo. E o crucifixo onde Cristo fica, o crucifixo é um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Agora, no paganismo, a cruz era também adorada como um símbolo do sol, é claro. E Lúcifer transformou-a em um de seus principais símbolos. Agora, Hebreus 10:14 diz, com uma oferta, um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles a quem ele santificou. Se você olha no Vaticano, isso vem do Museu do Vaticano. Você tem um anjo que carrega a tríplice coroa que apoia Cristo sobre a cruz, mantendo-o na cruz. Então, o crucifixo, em certo sentido, é um símbolo da vitória sobre Cristo. E comer o pão
é um ritual pagão antigo. A Eucaristia ou hóstia, tem as letras IHS sobre ela. Isis, Horus e Sete. E a hóstia vem da palavra latina para sacrifício. A hóstia redonda, cujo formato redondo é tão importante no mistério romano, é outro símbolo de Baal. Então, o formato redondo é um símbolo do sol. E aí você o tem mesmo no lado da cruz, que também é um símbolo do Deus Sol. Muito bem, aí está. Na Síria, nós temos o símbolo do Sol, que era redondo, e foi colocado na meia-lua, que era o símbolo do nascimento no útero do Deus Sol. E ele era chamado Baal Haddad. E sempre havia uma estrela na lua. E a estrela representa a estrela do Oriente. Ela era chamada de Cão Maior. E era uma representação de Sírio. Agora, lembrem-se dos antigos magos, os 3 reis magos que vieram a Jesus, está bem? Agora, o ocultismo hoje em dia, em sua forma maçônica, ensina que os reis magos seguiram uma estrela do Oriente e a seguiram até Belém. É isso que eles ensinam. Pergunta: se os reis magos vieram do Oriente, então onde estava a estrela em relação a eles? Sobre Belém? Ela estava no oeste. Então, de fato, a estrela que eles estavam servindo não é a estrela que representa Jesus Cristo, mas aquela no Oriente que representa Sírio, Cão Maior, e é um símbolo de Lúcifer, não de Jesus Cristo. Então esse era o símbolo mesopotâmio antigo de Baal Haddad, a estrela ou o disco redondo. Não importa se é um ou outro. Um é o símbolo de Horus, que é o renascimento, e o outro é a forma de Osíris, que é a forma adulta. Não importa, é tudo uma só coisa. Aqui você tem o símbolo de Osíris, o disco redondo na meia-lua, que é o símbolo de Ísis, ou ali você tem o símbolo de Horus, que é o nascimento do sol, o filho e a meia-lua. Agora, quem é que usa esse símbolo hoje? Que religião tem isso como seu principal símbolo? O Islã. Para o Islã, esse é o símbolo principal. O islamismo e o catolicismo estão lado a lado. Você vai para o Oriente Médio, você vai para os países islâmicos, onde o evangelismo é proibido, onde você não pode fazer prosélitos em nome de Jesus Cristo. Você encontra mesquitas e catedrais católicas, uma ao lado da outra, onde quer que você vá. Quer você vá para Amã, quer você vá para Jerusalém, quer você vá para a Síria. Se você fizer isso, você vai ver a Catedral Católica Romana lado a lado com a mesquita. Por quê? Porque adoram o mesmo Deus, Baal Haddad. Vejam comigo, aqui está o Papa com a hóstia. A forma redonda que representa Baal. Ali está ele com uma taça, Baco, deus do vinho e da bebedeira. E eles servem vinho fermentado. Mas a Bíblia diz que o símbolo era um pão sem fermento. E, portanto, se o fermento é um símbolo do pecado, então eles deviam usar o vinho sem fermento também. Mas os católicos usam o vinho fermentado e o símbolo redondo, e eles colocam tudo isso junto com a meia-lua. E por falar nisso, nesse mosteiro católico, você tem raios do sol com ondulações e raios retos. Os raios retos representam o Deus masculino. E este aqui tem as letras SFS sobre ele. Agora, na religião de mistério, você tem que descobrir o que essas letras significam. Você tem que entender os truques deles. Aqui está outro mosteiro, a meia-lua. E então, quando a missa é celebrada, no meio da missa, então o disco é colocado ali e você tem exatamente o mesmo símbolo da deidade que é usada no islamismo. Exatamente o mesmo símbolo. E ali está outro com a hóstia. Ali você tem Baal Haddad.
Ali também está na antiga cultura hitita. E você tem o símbolo dos pavões, por falar nisso. Aqui você tem a meia-lua. Ali você tem a face de Apolo, o círculo. E então você tem a coroa de louros, normalmente com 13 folhas ao redor dela. Ah, por falar nisso, que poderosa organização em nosso planeta usa esse símbolo? As Nações Unidas. E isso é muito interessante. ONU. Que, por falar nisso, é o nome de outra divindade. Mas eu vou falar sobre isso depois. Aqui você tem Mitra, o mitraísmo. Agora, o Mitra é aquele que mata o touro. E você tem um cão que o ajuda. E ali você tem uma serpente que o ajuda. E você tem um escorpião que pica o touro num lugar muito estratégico. E se você olha para o chapéu de Mitra, que tem esse formato, esse é o chapéu de Mitra, o mitraísmo. Agora, eu quero que vocês olhem para esse chapéu com cuidado, porque na próxima palestra eu vou falar mais sobre isso. Vocês vão ficar admirados quando eu falar sobre o chapéu de Mitra. É muito interessante. A estrutura do culto era hierárquica, através de uma série de 7 graus. Cada um deles tinha um símbolo especial. Córax era o corvo sob Mercúrio. Ninfos foi um neologismo que significava noivo. Esses são os níveis do mitraísmo. Sob Vênus, a deusa. Assim, os sacerdotes de Mitra tinham que ser celibatários, porque eles se casavam com a deusa Vênus como se fossem seu noivo. Será que nós temos um sistema religioso em que os sacerdotes do sexo masculino têm que ser celibatários? Muito bem, então nós temos Mili, a pedra de moinho, sob Marte, nós temos Leão sob Júpiter, Pérses sob a Luna, isto é, a Lua, Heliodromo sob o Sol e, finalmente, nós temos Pater. Esse é o grau mais elevado, o grau superior do mitraísmo. O pai fica sob Saturno e Saturno é o deus do submundo. Saturno é o deus da morte. Saturno é o equivalente do deus Sete na trilogia egípcia. Agora, Pater, pai. Nós temos um sistema religioso hoje no qual o sacerdote é celibatário, no qual a deidade que faz o papel de mediador é feminina e no qual ele é chamado pai. Nós temos um sistema assim hoje. Se eles dizem sim, então deixe-me ser sincero com você, eu não quero parecer um estranho aqui hoje. Vamos dizer que se parece muito com o sistema velho, então qual é a possibilidade que seja de fato o sistema velho? 100%, eu lhe garanto. Quando eles adoravam o deus Sol egípcio, Osíris, eles lhe davam uma hóstia redonda exatamente como se faz hoje. E esta hóstia é carregada ritualmente através das ruas no catolicismo, como era nos tempos pagãos. Baal-Hadad, o sistema é um sistema de Roma. Você acha que, na análise final, as grandes religiões do mundo terão qualquer problema de se identificar com o bispo de Roma? Sim ou não? Não, eles não terão nenhum problema, porque sob essas várias camadas de doutrina oculta, o que as massas sabem, o que os que estão dentro sabem, no topo disso tudo só há uma religião, todos servem o mesmo mestre. Agora, não vou ser eu que vou dizer para você a que mestre eles servem, porque vocês poderiam me acusar. Vamos deixar que a Bíblia fala. Quem deu a ele o seu assento, o seu poder, a sua grande autoridade? Apocalipse capítulo 13. O dragão. E quem é o dragão de acordo com a Bíblia? É Satanás. Isso é adoração a Lúcifer. Aqui você tem os símbolos da lua, do sol e a estrela no catolicismo em todas as catedrais. Este aqui é fascinante. Esta é uma catedral católica na Alemanha. Eu fiquei admirado. Está aqui por toda parte. Olhem, mesmo nesses relógios, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo. Este é um edifício moderno. Aqui você tem o símbolo da lua e da estrela. E quando o ponteiro do relógio anda, você tem o nascimento do Deus Sol, Baal-Hadad. Baal-Hadad. Baal-Hadad falando ao mundo quem é Deus.
É por isso que você tem aqui também na meia-lua, com os raios do sol, raios ondulados e retos. Aqui você tem toda a catástrofe, reta, curvada, na meia-lua, em pé, sobre a serpente. Essas são as divindades pagãs antigas. Ali você tem a Trindade também. A meia-lua com Maria e a criança na meia-lua. Mesma coisa nessas pinturas antigas. E o símbolo do pássaro dando a sua carne como alimento para seus filhotes. Símbolo da fênix que se levanta das próprias cinzas e volta à vida. No livro 6 Diálogos sobre o Dia do Senhor, está escrito, o domingo sendo o dia no qual os gentios solenemente adoraram esse planeta, é assim que eles chamavam o Sol. Os cristãos acharam adequado manter o mesmo dia e o mesmo nome para o dia, para que eles não parecessem belicosos e assim dificultassem a conversão dos gentios. Esse é o raciocínio católico romano. Em outras palavras, o domingo, adorado no dia do sol, esse é o raciocínio católico romano. Assim, em outras palavras, o domingo, a adoração no dia do sol, entrou para a igreja. A Bíblia diz, seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram minhas coisas sagradas. Eles não fizeram diferença entre o santo e o profano. Nós vimos como Roma mudou o dia de adoração do sábado para o domingo, a fim de se alinhar com o culto pagão. No dicionário Webster, edição de 1929, encontramos: o domingo é assim chamado porque esse dia era antigamente dedicado ao sol, ou à sua adoração, o primeiro dia da semana. Aí está a razão. É porque é de fato a adoração. Eles não estão enganados. Aqueles que estão na liderança sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem exatamente. Aqui está a face da criança dentro do símbolo da fertilidade no altar católico romano. E o que está ao redor? Eu nem vou explicar, eu vou deixar isso de lado. Símbolo masculino e feminino e a face de Apolo. No Mundo Católico de março de 1984, na página 809, está escrito: o sol era o principal. Principal o quê? Principal símbolo do paganismo. Daí a igreja parece ter dito, podem continuar com o velho nome pagão. Vai continuar consagrado, santificado. E assim o domingo pagão, dedicado a Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. Esse Jesus, no entanto, não é Jesus de Nazaré. Esse é outro Salvador. Javé, o Salvador, o outro Deus no lugar. O Salvador contrafeito. Aí você tem o sol como símbolo ali. Ali você tem como símbolo de um vidro manchado, da mudança da lei. Há apenas 3 em um tablete, mas deveria haver 4. Ali você tem a face de Apolo no templo grego. E é claro, você o encontra também no altar católico romano, porque é o mesmo Deus. Agora, vejam por que a besta tem o componente do leão, que é a Babilônia, o componente do leopardo, que é a Grécia, o componente do urso, os pés, porque, por exemplo, a tiara que coroa o Papa vem dos tempos medo-persas. Ali está, na Escandinávia, aqueles velhos símbolos sobre a parede, porque os símbolos do sol estão por toda parte. Este é um culto de fertilidade. E tudo isso aqui deste lado é um símbolo da vitória de Lúcifer contra Adonai. Nós vamos ter que entrar no ocultismo para ver isso. É uma coisa assustadora. Mas nós vamos falar sobre isso. Há aqui outra coroa tríplice, supostamente representando Deus o Pai. Aqui está o crucifixo sendo carregado por toda parte, o símbolo da morte de um e da ressurreição do outro. E as auréolas? Bem, nós temos uma auréola na deusa japonesa da felicidade. Ali você tem uma auréola em Krishna. Ali você tem uma auréola num deus hindu. É um símbolo do sol. E ali você tem uma auréola numa figura católica romana. Esta aqui eu tirei a foto na catedral. Uma catedral novinha em folha que eles construíram em Londres. Uma catedral católica romana. Há tantos símbolos pagãos ali que ofuscam a mente da gente. E por falar nisso, ali está a serpente. Você consegue ver?
Estão encostados na serpente. Interessante. Aqui está outra divindade oriental com uma auréola. Ali estão deuses japoneses e chineses com auréolas. E o símbolo da cruz. Ali você tem, em Mesopotâmia, era um símbolo do Deus Sol. Isso foi muito antes de Cristo, muito antes de Cristo. Ali está de novo na Mesopotâmia, ali está num relevo. Esta cruz está numa forma diferente, porque esta forma é o símbolo da vida, a divindade da vida. E os sacerdotes pagãos usam este símbolo ao redor do seu pescoço. Então você tem esta linha que rodeia, desce e se estica até aqui. Agora, quem é que usa uma coisa parecida com essa hoje em dia? Os sacerdotes católicos é que usam. Esta parte indo em volta do pescoço e às vezes as linhas sobem pelo lado, simbolizando exatamente a mesma coisa. Aqui está a estátua de Maria segurando um relâmpago em sua mão. Agora, o que Maria tem que ver com relâmpago? Bem, há uma estátua de Zeus com um relâmpago em sua mão, porque quer que você use a figura masculina ou a figura feminina, esta divindade sendo andrógina, não importa, é tudo a mesma divindade. Símbolos pagãos, sinais manuais. Este aqui é o símbolo pagão da antiga Trindade. Também é mostrado aqui. E ali está no catolicismo romano. Ali está na antiga estátua de Júpiter, que hoje é reverenciada como a estátua de Pedro. Mas ela vem diretamente de um templo pagão, diretamente para o Vaticano. E ali está ele, com o antigo símbolo pagão. Ali está alguém beijando-lhe o pé. E ali você tem o mesmo símbolo nas tribos nórdicas. Ali está a mão de Buda, exatamente a mesma coisa. Ou você pode ter desse outro jeito, com 3 dedos. Ali está no papado. Ali está o mesmo símbolo no budismo. Conseguem ver isso? Eles usam exatamente a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa, certo? Por trás dos bastidores. Agora vamos falar das catedrais mais modernas. Aqui está o símbolo do Sol e um Yin-Yang tríplice, que é o antigo símbolo da adoração do Sol. Você o encontra na Catedral Católica Romana e esse aqui é fenomenal. Aqui está o símbolo num piso de Londres, a principal catedral católica, o antigo símbolo tríplice Yin-Yang, que foi reduzido agora apenas a 2, representando o bem e o mal. E no meio de tudo isso está essa estrutura. Se você não está satisfeito ainda, deixe-me levar você para esta catedral romana. Esta é uma catedral onde as pessoas mais importantes do mundo, eu estou falando aqui dos líderes mundiais, é aí que eles vão. O que é isso na porta desta catedral católica? Vocês reconhecem? Um yin-yang na porta da Catedral Católica. E dentro da catedral, o que é isto? Quadrados brancos e pretos, representando o bem e o mal, do mesmo jeito que você vê na maçonaria. E o que é isso? A fênix se levantando das cinzas, símbolo da ressurreição e da vida que dá força ao porta-luz de Lúcifer. Muito interessante. Aqui você tem o tridente, ali outro tridente. Notem alguns tridentes são representados com linhas onduladas, outros com linhas retas. Aqui, de novo, a união do macho com a fêmea. Poseidon, Netuno, todos têm tridente. Será que nós vamos encontrar o tridente no catolicismo romano? Aqui está ele como símbolo. Ali está o tridente como símbolo no hinduísmo. E ali está ele na igreja, nas igrejas católicas e anglicanas. E se você olhar com cuidado, às vezes você encontra o tridente abertamente, outras vezes sobre Cristo. Em alguns casos, tem o sinal manual pagão, e tem o globo pagão, e tem o tridente ali. Ali você tem a flor de lis. Eles usaram isto como símbolo porque tem uma conotação de fertilidade.
Aqui está Ísis com a flor de lis. Será que você deveria esperá-la também no catolicismo? Isso aqui vem tudo do paganismo. Bem, sim, a flor de lis também aparece no catolicismo, na Igreja Católica, no altar católico. Aqui você tem a flor de lis nesta cidade, numa catedral, sobre a cabeça de Cristo e saindo das suas duas orelhas. Bastante triste, pois uma pessoa não consegue ouvir muito bem com a flor de lis tampando os ouvidos. Bem, e é claro, você tem miçangas, mantras. Vocês já ouviram falar de mantras? Bem, Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como os pagãos fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por sua muita repetição. O mantra é uma oração repetida, que coloca você num estado alterado de consciência. E é isso que nós temos na música hoje. Os jovens, quando eles vão para alguns festivais, eles usam drogas, e eles usam mantras adaptados à música para colocá-los num estado alterado de consciência, para que outro poder se apodere deles. Portanto, os mantras, as orações repetitivas, são um símbolo de todas as religiões pagãs. Você o encontra no Islã, você o encontra no catolicismo, você encontra em todas elas. E de onde vem o mantra? De Babilônia. Ali você tem os sacerdotes pagãos de Baal com as suas miçangas de mantra, os seus rosários nas mãos. Ali você tem as divindades hindus com seus rosários de mantra também nas mãos. E este, é claro, é um outro símbolo muito interessante. Este é o olho de Osíris, o olho do deus Osíris, o deus que tem um olho só. Ali você o tem num altar de uma catedral católica da França. É sempre o símbolo de Osíris, o símbolo da forma masculina de Osíris. Ou da forma feminina, a vaca sagrada, a deidade feminina. Ela era adorada no culto de fertilidade como uma vaca que dava leite, que nutria o seu filhote, ou como a linda mulher. E claro, tristemente, você tem esse símbolo provavelmente no seu bolso agora mesmo, se você tem uma carteira. E ali você tem o mesmo símbolo, o triângulo de 60 graus, que significa 60-60, o triângulo 666 nos mistérios, o zero não conta nada. Então, você tem 360 graus, você tem 3, 6 e 0, você tem 9. 9 é o 6 de cabeça para baixo, 9 é um dos maiores números do ocultismo, e ali você tem o mesmo símbolo no altar católico. Aqui ele aparece no movimento da Nova Era, e quando você vai às catedrais, você o encontra por toda parte, o símbolo de Osíris. Ali está ele, na frente de uma catedral jesuíta. Aqui você tem a concha, símbolo do universo. Havia 360 graus no universo. Havia 36 salas por falar nisso. Todos os nossos sistemas são cheios da cultura pagã. Se você pegar um baralho, há 4 naipes, há 4 estações, há 52 cartas, há 52 semanas num ano. Porque você tem este movimento através do zodíaco, dos planetas. E tudo isso aparece no baralho, no xadrez, em todos esses jogos. Mas em qualquer lugar, a concha era o símbolo do zodíaco e do movimento através do zodíaco. Poseidon era um deles. E aqui você tem, nesta igreja católica, João Batista usando a concha cóptica com um símbolo pagão para batizar Jesus. Percebam que a água aqui está sob a forma da deidade feminina. E ali está, sobre os arcos das igrejas. Ali você tem Vênus, nascida da concha. E é claro, um dos símbolos... E é claro, trata-se de um símbolo importante na Igreja Católica, na Catedral de São Pedro. Todo símbolo pagão você encontra lá. E é claro,
Um dos símbolos mais importantes da Igreja Católica é a Catedral de São Pedro. No entanto, você encontra qualquer símbolo pagão ali. Se está no paganismo, você encontra no cristianismo. O globo, outro símbolo da deidade pagã, aqui está o deus Mitra segurando o globo que representa o universo. Ele é a outra divindade. Onde se encontra, será, o maior globo do mundo? Está no alto da Catedral de São Pedro. Por falar nisso, aqui está uma rosa cruz. E ali, esses símbolos, e eles têm uma conotação de fertilidade, que nós não vamos discutir em detalhes agora. Aqui está o globo também. Você vai encontrar muitos globos aqui. O globo como símbolo de Mitra. Este é Tammuz, mas eles dizem que é Jesus com o rosário ao redor do pescoço e com o globo em sua mão. O mesmo com essa estátua aqui, o globo na mão, a adoração do Sagrado Coração que você encontra no catolicismo. Ali está entre os astecas, você o encontra em todas as culturas pagãs. Vem de Babilônia. E se você for para o Vaticano e observar o principal centro desse tipo de adoração, você encontrará todos os símbolos da adoração do Sol bem ali na Catedral de São Pedro. A adoração do Sol, a adoração da Lua. Aqui você tem as pilastras serpentinas da abóbada de Bernini. Você tem todos os aspectos da adoração do Sol. Você tem até a cúpula, que é conhecida como a cúpula do Sol, símbolo da adoração do Sol. E no chão das catedrais, você encontra os símbolos do zodíaco. E a observação das estrelas, a astrologia, todas essas coisas que faziam parte da cultura dos caldeus. E agora, até os presidentes das nações do mundo se transformaram em observadores das estrelas e ficam dizendo às pessoas o que fazer. O mundo não mudou nem um pouco. A Porta Dourada na Capela de Santo Inácio, esta aqui fica em São Francisco. Ali você tem o unicórnio, e ali você tem todos os antigos sistemas, desde a fênix até o dragão, ao pavão, ao antigo Rho e o Ki, que representam 660, mais o círculo, que representa o 6 ou o 9. Lembrem-se do círculo ao redor dele. 360 graus. 3 mais 6 mais 0 igual a 9. 9 é o 6 de cabeça para baixo. Você tem aquele símbolo pagão em muitos dos altares, e ele representa 666. É isso que ele representa, quer você goste disso ou não. Você tem o bastão e o unicórnio. Agora, vamos nos aproximar do Papa e vamos ver se ele literalmente representa as antigas divindades. Aqui você tem o Deus Águia com um cone de pinho, símbolo da fertilidade. Aqui você tem o antigo querubim alado com um cone de pinho, que era símbolo desse poder através do culto da fertilidade. O maior cone de pinho e o bastão você encontrará aqui, um dos maiores pelo menos, aqui na adoração de Osíris. Esta é a divindade egípcia. Osíris tinha o cajado do pastor com um cone de pinho sobre ele. E ali você tem uma divindade hindu com um cone de pinho na mão. Então, eles são tudo a mesma coisa. Aqui como símbolo da religião mexicana, os pinheiros no Natal, tudo isso é interessante. Ali você tem Dionísio com o seu cajado, com o cone de pinho sobre ele. Ali está Baco com o cone de pinho. E ali está o maior cone de pinho do mundo, no pátio do Vaticano. Ali está outro no pátio do Vaticano com o símbolo da deidade feminina, porque Ísis sempre caminhava com 2 pavões, símbolo da fertilidade na Praça do Vaticano. Ali está o cajado de pastor do Papa. Ele sempre tem o cone de pinho sobre ele. Vocês acham que eles sabem o que estão fazendo ou você acha que tudo isso é simplesmente azar? Bem, isso não pode simplesmente ser azar. Não pode ser azar. Este é o cajado que o Papa atual usa. E é o mesmo, por falar nisso, que o Papa anterior usava. E ele tem esta cruz, uma cruz torta. E ele tem Jesus aqui como se formando um triângulo de 60 graus. Ali está o cone de pinho no seu cajado, e a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Ali está o cone de pinho no seu cajado, e a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Você a encontra na adoração a Lúcifer.
Você a encontra na adoração a Satanás? Você a encontra em lugares que você menos esperaria. E as festas pagãs do cristianismo? O símbolo solar e as festas da França. Nós temos o solstício do verão, o solstício do inverno. Aqueles que participam das festas de São João e da festa da Imaculada Conceição, eles saltam sobre o fogo. Esses são festivais católicos, mas são também festivais pagãos. Aqui você tem a antiga adoração europeia do sol e a adoração aos druidas. Exatamente a mesma coisa. Acende-se a fogueira, o movimento circular dos druidas. Os druidas hoje estão vivos e muito bem na Inglaterra. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que sua adoração... Bem, não vamos entrar em detalhes. Vamos deixar um pouco para mais tarde. É porque eu fico muito animado. A Torre em Chamas, esse é o festival de São João em Urbis, que ainda acontece hoje. E o Natal? Bem, o Natal é celebrado em todos os lugares. O Natal é uma representação da serpente que dá vida à árvore de Osíris, que foi cortado, e então a vida da serpente, a serpente que dá vida, a árvore brota toda e oferece espaço para os brotos. Esta foi decorada com globos redondos e iluminada em tempos antigos para celebrar o renascimento de Osíris sob a forma de Horus. Eles também pegam a lenha, que chamam de lenha de Yule, e a jogam no fogo, representando a morte e o sofrimento de Osíris com sua ressurreição. O visco, que é um símbolo de Natal, mas também de fertilidade e amor. Se você fica debaixo do visco e recebe um beijo, já era, você se apaixona. Bem, qual era o sacrifício que se fazia aos deuses naquele dia particular? O principal sacrifício era de 2 animais imundos, o ganso e o porco. Se você vai para a Europa, na Alemanha há o jantar do Natal, que é o ganso de Natal. Se você vai para a Inglaterra, é o presunto defumado. O presunto e o ganso, as duas ofertas. Mais tarde, pássaros diferentes foram substituídos, mas a divindade do porco está bem aí. Aqui você tem a deusa Amaterasu. Aqui você tem a adoração da deusa Amaterasu. Aqui você tem a adoração da deusa Amaterasu ou Súria. Se é Amaterasu ou Súria, é irrelevante. Aqui Súria cavalga pelos céus com seu cavalo que puxa uma carruagem. E no solstício de inverno, Súria cavalga também os céus em sua carruagem. Bem, a depender de onde você está, aqui você tem Súria puxado nos céus por uma carruagem puxada a cavalo. Se você fosse Zeus, por exemplo, deus da Grécia, então você seria puxado nas nuvens através do céu no solstício, que era o dia 25 de dezembro. E você então viajaria numa carruagem puxada por bodes. Mas se você morasse nos países escandinavos, onde há bastante neve, que animal havia lá para puxar o Deus Sol através dos céus no dia 25 de dezembro? Bem, ali você tem um medalhão de Cibele. Ela está na carruagem, você tem o sol e a meia-lua, com uma estrela nascendo nela. E ali você tem de novo a miniatura Súria. É exatamente a mesma, Súria. Se é Isabelle ou se está sobre a forma de outro deus, não importa. Se você for para Versalhes, na França, Hélio, em sua carruagem de sol, sai da água e é transportado. Esses são os símbolos. Eles celebram a transformação de Elias, já que ele cavalga pelo céu. Eles fizeram, então, uma deidade de sol. Eles pegam todos os símbolos do cristianismo e os transformam em símbolos pagãos. Agora, aqui está o Riton e Tita. Vocês percebem? O mesmo na Escandinávia. A carruagem sendo puxada por renas. Agora, de onde vem esse símbolo? Esse é um nome interessante, certo? Papai Noel, Santa Claus em inglês. Santa é a mesma coisa que santo, certo? Não, Santa é uma coisa completamente diferente. Se você misturar as letras da palavra Santa, então você vai obter o nome Satanás. Agora, quem foi que inventou esse velhinho feliz que viaja pelos céus? Quem o tornou disponível para todas as nossas crianças? Bem, foi o Walt Disney. E o Walt Disney era um maçom do grau 33.
Agora, qual era o Deus do grau 33 da maçonaria? Bem, vamos perguntar isso para os maçons, porque eu não vou dizer isso. Eu poderia ficar encrencado. Vamos deixar que eles digam. Venham na próxima palestra e vamos ver qual era o Deus do grau 33 da maçonaria. Vamos agora dar uma olhada na origem de Papai Noel. A evidência do quarto século mostra que São Nicolas nunca existiu como ser humano. Trata-se de uma versão cristianizada de vários deuses marinhos pagãos. O deus grego Poseidon, o deus romano Netuno e o deus teutônico Rodnica. Os nicolaítas, por falar nisso, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus odeia as doutrinas dos nicolaítas. Aqueles que servem no trono de Nicolas, o Apocalipse diz isso sobre eles. Mas aqui nós temos Nicolas viajando pelo céu. E nossas crianças dizem, por favor, Papai Noel, São Nicolas, traga-nos um presente. Onde é que Jesus fica no Natal? Ele não fica em lugar algum no Natal. Nos primeiros séculos da igreja cristã, muitos deuses e deusas pagãs foram humanizados e convertidos em santos cristãos. Quando a igreja criou o personagem de São Nicolas, Papai Noel, eles adotaram o título de Poseidon, o marinheiro. Eles pegaram seu sobrenome de Nica. Vários templos de Poseidon se tornaram templos de São Nicolas, dos nicolaítas, a quem Deus odeia. Qual é a teologia de Papai Noel? Fala-se de Papai Noel para a maioria das crianças. Número 1, ele é onipresente, ele pode visitar centenas de milhões de lares numa noite. Número 2, ele é onisciente. Ele vigia cada criança, ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele sabe se elas foram boas ou se foram más. Ele tem grandes poderes, ele pode fabricar presentes para centenas de milhões de crianças em uma noite. E cada um desses presentes é entregue para a criança certa. Ele é todo bondade e todo justiça. Ele decide se as crianças são boas ou não. A que é que isso equivale dizer? Bem, o historiador eclesiástico Sócrates atribui a introdução do festival da Páscoa na igreja à permutação de um velho costume, assim como muitos outros costumes. Isso está na Enciclopédia Britânica, volume 7. Assim, é o centro da festa da Páscoa. Vocês sabiam que o Papa mudou o calendário para alinhá-lo? É por isso que nós temos o calendário gregoriano hoje, para alinhá-lo com a festa pagã de Ishtar e forçar a sua adoração no mundo cristão. Isso é paganismo. Nós pensamos que somos cristãos, mas não somos. Vamos ver a Enciclopédia Católica, ela vai nos ajudar aqui. O fogo da Páscoa é aceso no alto das montanhas. Esse é um costume de origem pagã, mas a igreja adotou sua observância na cerimônia de Páscoa. Eles admitem. Bem, a Páscoa, o ovo, Heliópolis, Tifão, o ovo. Onde você lê sobre o coelhinho da Páscoa e os ovos na Bíblia? Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas aí está, ovos pintados antes de Cristo. Vem do paganismo. Vem da adoração do sol. Ali está outra roda solar que a Madonna está segurando. É uma representação moderna num altar católico. E a maior roda solar do mundo está na Praça do Vaticano. Aí está. Agora, esta é uma história interessante. Esta roda solar, ela tem 8 aros. Você pode contá-los aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meio você tem o símbolo principal do Deus Sol, que é o círculo, com a cruz dentro dele. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês o touro e o leão olhando na direção do círculo com uma cruz dentro? Esse é o símbolo da adoração do sol. E no meio você tem isto aqui. Veja, o símbolo de Osíris transportado do Egito para este lugar específico. E foi o Papa que o moveu para esse lugar. E ele contratou algumas pessoas para transportá-lo. E ele decidiu que, se aqueles que transportavam isso para este lugar deixassem-no cair e quebrasse, todos os trabalhadores seriam executados. E foi por isso que foi muito difícil encontrar alguém disposto a fazer o transporte. Mas eles finalmente transportaram e o erigiram.
Agora, a coisa interessante é que você tem essa imensa roda solar e você tem uma roda dentro da roda. Ali está, a roda dentro de uma roda maior. Agora, o trono de Deus em Ezequiel é descrito como uma roda dentro de outra roda. E aqui está o trono de uma outra divindade, descrito como uma roda dentro de outra roda. Nós temos hoje em nosso planeta um representante vivo, real, de todas as divindades de Babilônia. Em outras palavras, as roupas, o título Pontifex Maximus, podem todos se ligar através da história e estão todos presentes no papado. Eu não estou condenando a nenhum católico romano. Lembre-se que eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um sistema. Esse sistema o representa. E eu creio que há muitos sacerdotes no catolicismo que servem a Deus com o melhor de sua consciência e Deus os reconhece como seus filhos. Eu creio isso. Eu já me encontrei com muitos deles. Mas quando eles descobrem a verdade, eles saem de Babilônia como povo de Deus. Você não pode servir a Baal e a outro Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir ao bem e ao mal ao mesmo tempo. Você não pode ter dois senhores. Portanto, há uma escolha a fazer. Agora, se nós sabemos que esse sistema não representa Jesus Cristo, mas representa o portador de luz, nome oculto de Lúcifer, então nós precisamos tomar a decisão. E eu estou lhes dizendo hoje à noite que eu creio, de fato eu sei, eu estou convencido. Vamos falar desse jeito, que nos mais altos círculos, no interior das principais sociedades secretas dentro do sistema, eles sabem exatamente o que eles estão adorando. E eu vou provar para vocês nas próximas palestras. E eu vou colocar uma citação na tela, mostrando qual é o Deus que eles adoram. Eu vou mencionar o nome. Então nós temos um rei de Babilônia hoje. Se alguém se prostrar diante dele e aceitar a sua autoridade acima da autoridade de Deus, então essa pessoa está se prostrando ao sistema e se torna súdito do rei de Babilônia. E nós, como cristãos, não deveríamos fazer isso. Porque a Bíblia nos diz: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Eu sei que esta é uma informação terrível, mas o que eu fiz foi mostrar para vocês o paganismo. Eu os levei até a Babilônia. Nós passamos por todas as religiões e nós encontramos suas manifestações dentro do catolicismo. Desde o cajado que o Papa carrega, com as incrustações pagãs sobre ele. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e de onde isso tudo vem, mas tudo está oculto sob as vestes do cristianismo. E quando se faz isso, pode-se chamar isso de engano. Agora, eu fui católico, e quando eu vi estas coisas, quando eu estudei Daniel capítulo 7, eu fiquei devastado, eu fiquei doente, porque eu era de fato um sincero católico. Eu fiquei doente, eu estudei as escrituras e eu fui para as bibliotecas para ver se essas coisas eram mesmo assim. E elas eram assim. Eu estudei a história e eu disse, tem que haver uma saída, isso não pode ser. Mas foi, e no fim eu não tive escolha. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu observava, quanto mais eu via que estava sendo enganado para que eu cresce num falso Deus. Eu me lembro de estar sentado na igreja católica, eu estava sentado lá e eu estava dizendo, toda vez que eu venho para a missa, toda vez que eu me ajoelho, toda vez que eu tomo a hóstia, eu me sinto tão vazio. Por favor, fala comigo, Senhor, se tu existes. E eu me sentei naquela igreja e eu disse, Deus, se tu existes, revela-te a mim e mostra-me que tu existes, porque eu não posso compreender esse ritual. Eu não estou feliz neste ritual. Eu preciso de um relacionamento no coração. Dize-me se tu existes. Esta foi a pergunta mais perigosa que eu já fiz, porque ela me levou até a Bíblia. E ela me levou a compreender as coisas que eu mostrei para vocês hoje à noite. Eu não condeno nenhum católico. Eu já fui católico, toda a minha família é católica, e eu amo a minha família. Eu não quero que eles se percam.
Eu não quero que ninguém se perca. Eu não estou condenando, eu estou revelando. Escolham neste dia a quem vocês vão servir. Obrigado por terem vindo e voltem para as próximas palestras. Por favor, não as percam. Obrigado por terem vindo.